Olá, pessoas e pessoas. Aqui quem fala é o Diomir, para poder apresentar aqui mais um Brisa Noturna, na verdade o primeiro, juntamente com o João. Fala aí, João. E aí, povo, como é que vocês estão? Porra, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é bastante interessante, mas vamos aí. Qual é o assunto, Joãozinho? Evolução da humanidade. Tchan, tchan, tcharam, tcharam. Então, no começo de tudo, houve uma explosão. Tum. O Big Bang, fazendo o planeta Terra aparecer, né não, João? Isso mesmo! Bom, para poder falar um pouquinho sobre a evolução humana, a gente também tem que começar a falar do início de tudo, o Big Bang. Ou também a teoria, como eu poderia dizer, a teoria da Bíblia, que Deus criou o mundo. O que aconteceu no Big Bang, Johnny? Porra, uma explosão, a nada, nada, nada menos. Na verdade, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás. Bom, eu não tenho o número exato aqui para poder falar, mas é aproximadamente alguns bons bilhões. Aproximadamente há muito tempo atrás ocorreu uma explosão. Exatamente. Bom, e dessa explosão vieram tudo, na verdade, veio a Via Láctea. Vieram outras galáxias, buracos negros, outras estrelas e tudo mais. E a gente tá bem no cantinho, a gente é bem pequenininho comparado a todo o universo. Bom, segundo os cientistas, a Terra é, esquentou, esfriou por muito tempo. E depois que ela começou a se estabilizar, algumas bactérias, se eu não estou enganado, começaram a se evoluir para seres vivos um pouquinho mais pensantes, entendeu? E eles comiam uns aos outros ou comiam plantas e tudo mais. Bem o que acontece agora. Não, exatamente, porra, é a mesma coisa. Só que era uma escala bem menor comparado a hoje em dia. Foi evoluindo e para pior. Uma dessas bactérias aí evoluiu e ficou bem grande, viu? Ela criou duas perninhas, dois braços, um comecinho de um rabo e muito pelo pelo corpo, que era chamado de Homo Cachorro! sapiens. Cachorro! Era o cachorro. Ué, mano, como assim? O Homo sapiens não tinha rabo não, doido. Tinha não? Uma das principais evoluções que eles tiveram, na verdade, não a primeira, mas uma das principais que eles tiveram foi descobrir o fogo e começar a coleta das coisas, para tentar afugentar Exatamente, os porque animais a partir perigosos. daí que o alimento a caça veio proveniente disso, né? Exatamente, ele pegava uns pedaços de madeira e dizia: sai daqui, bichinho, sai, piu, piu, e tacava neles a madeira. E depois veio, e com isso, nesse mesmo tempo, um pouquinho próximo, eu acho, dessa linha temporal aí, veio a Idade da Pedra. Cracudo. A Idade da Pedra, onde os Homo sapiens souberam que usando pedra os negócios iam ficar mais resistentes, ou estou errado? Mais resistente, mais afiado, e tudo ia ficar melhor pro lado deles, até porque eles teriam um meio de defesa maior e de caça também. Daí o ser humano pensou, aqui tá acabando o recurso. Aí se perderam da caverna antiga e começaram a explorar por aí e se tornaram nômades. Os Crudes já diziam isso, né, o filme. Vai pra caverna! Aí não tinha muita coisa perto da caverna, eles saíram. Na verdade é porque tava acabando o mundo, mas enfim. Corre pra caverna, Corre pra caverna, tá ficando escuro! sai da pedra, Geraldo. Sai da pedra, gera. O negócio foi o seguinte, que não existia somente essa galera aí da Idade da Pedra que foi evoluindo. Tiveram muitos outros lugares, muitas outras pessoas com diferentes estilos de sobrevivência e diferentes habitats, por assim dizer, sabe? No caso, diferentes seres humanos. Exato, como se Teve o quê? fossem 7 espécies subespécies do humanas? próprio. Ah, acho que foram mais ou menos por aí. Deve ter sido. Eu só me lembro daquelas que é anãozinha, tá ligado? Mó legalzão. Pra sobreviver, eles tinham que ficar anão, velho. Os cabas ficou, os caras são o limite de onde a gente pode chegar. Os caras ficou anão. Pô, na moral, agora eu tô com uma certa dúvida. Parando Ah, pra pensar aqui,
os indígenas do Brasil, de lá de 1500, antes de o Brasil ser colonizado por Portugal, né? E acabar com todo o ouro e todo o pau-brasil. Tipo, Ah, os índios de lá vieram de onde? Eles são realmente, tipo, do Brasil aqui, como se fosse entre muitas aspas, evolução do Homo sapiens brasileiro, ou vieram de outro lugar? Isso é uma hum. dúvida que Olha, realmente eu gostaria de sanar. os índios que já viviam por aqui, creio eu que literalmente já são daqui, tá ligado? Porque quando ele chegou pra cá, tentando colonizar tudo, e os cacete tudo, ele já encontrou as pessoas aqui no Brasil. E já que ele não sabia que era o Brasil, achava que era a Índia, aí disse aos índios ali, ó, É. Então eu falei errado, são indígenas. Os indígenas são do Brasil. indígenas. Os indígenas, segundo uma pessoa que não citaremos o nome. Se eu não me engano, a primeira língua criada e escrita foi a língua suméria. Os sumérios, que eram povos incríveis, eles não só escreveram, eles não só criaram o primeiro idioma, se eu não estou enganado, mas também eles criaram a teoria não, os Anunnaki, que vieram para a Terra, que colonizaram a porra toda e tudo mais. Foi uma coisa muito louca. Depois é só procurar aí Pera na aí, net que aqueles bichos vocês lá vê que os se Anunnaki. comparavam a deuses, É tipo isso. aqueles bichos Que que vinham seria pra cá, aí se acasalava com os humanos e faziam gigantes? Era tipo isso, tá ligado? Mas o Totalmente bagulho é o verídico. seguinte. Verídico. Selo brisa noturna de veracidade. Tá verídico, galera, acredito. Acreditem aí, hein? E essa língua foi, querendo ou não, outras línguas foram criadas, eu acho que um pouquinho depois, ou no mesmo tempo disso. Que veio a língua egípcia, também veio o latim, que é uma das línguas mais antigas do mundo e quase extinta. Poucas pessoas falam, é mais as pessoas da igreja. No caso, as pessoas, assim, os bispos, no caso é a igreja católica em si, os bispos, o próprio papa tem que falar em latim também. Bom, passando disso aí, o ser Meu Deus do humano céu, começou travou. também a fazer as agriculturas, fazendo Porque plantações e tudo só pra mais. viver de caça não dá. Não, é impossível realmente. Não tinha como eles viverem basicamente de carne. Eles não podiam só viver de caça por causa que ou as presas eram muito maiores do que ele, ou simplesmente as presas iriam acabar. Iriam. Puf, É tá ligado? Puf, acabou. insuficiência. Aí descobriram, praticamente em quase todos os lugares ao mesmo tempo, descobriram a técnica ninja, chamada Qual? agricultura. Tchan, tchararara, tchan, tchan, tchan. Vamos dar uma boa pulada aí nas épocas. Vamos pular aí a era de que os castelos começaram a ser construídos, as pirâmides também, os templos maia e celta e tudo mais. Templo O Celta, celta? aquele carro. Ai, meu Tempo Deus. É do engraçado, carro, meu mano. filho, viu? Meu Deus. É, tá engraçado. Então vamos pular essas épocas e vamos até mais ou menos quando a alquimia começou a ser criada. Bom, nessa época, tudo que era de base alquímica era considerado anti-igreja, anticatolicismo, é do diabo, queima que tá pronto. Se você usasse ciência para qualquer coisa, a igreja dizia: Ah, então quer dizer que você está usando coisa do demônio. Queima, queima, queima. Aí você acabava ou numa fogueira, assim virando churrasco, ou então você acabava sendo empalado. Tipo, as pessoas não podiam usar a ciência para praticamente nada. E quem usava era chamado de Eles bruxa. não podiam obter conhecimento de forma alguma, doido. Aqui nem algumas mulheres que tipo, iam ter filhos e tudo mais, e a igreja queria que elas tivessem lá o parto normal, sem nenhum tipo de medicina, por causa que a medicina também, às vezes, era considerada, em vários lugares lá, era considerada coisa do demônio, por causa que usava por meio da ciência. Mas ainda bem que isso com o tempo foi desmistificado e foi uma coisa muito ultrapassada, viu? Mas, pelo amor de Deus, a igreja tava ficando lelé da cuca. Uma coisa aí de louquinho. Aí depois, beleza, passamos por essa época aí, e chegamos aonde, homem? Bom, se eu não tô enganado, eu não sei.
E acabou, galerinha. Boa semana pra vocês. Segue a gente aí. Mas basicamente, depois de um certo tempo, vieram as indústrias e as revoluções. E essas revoluções que deram origem, não é que deram origem, é que foram a porta assim para mais ou menos a realidade que a gente conhecia há alguns anos, algumas décadas atrás. Até mais ou menos a década de 90, ainda era muito igual, sabe? Tudo. Depois da década de 90, as coisas começaram a evoluir tão mais rápido. Tô ligado. No caso, a evolução aí, no caso, a revolução que você tá falando, a revolução industrial e a dos trabalhadores que aconteceu. Exato, exato. Tipo, com essas revoluções, e querendo ou não, seria meio que uma evolução humana, porque eles avançaram de certa forma assim no seu modo de ser, de pensar e de fazer as coisas. Tipo, tudo evoluiu bem mais rápido, sabe? O desenvolvimento dos países, de cidades grandes, de grandes metrópoles, de países de primeiro mundo e tudo mais. No caso, teve mais visibilidade, por causa que isso também já acontecia desde quando ainda existiam reis, tá ligado? Não que a mulher lá da Inglaterra não seja rainha, só que quando Não, mas existiam aquilo vários ali, porra, reis, aquela mulher ali é incrível, ela é infinita. esses reis pegavam pessoas seletas e diziam: vocês querem um pedaço de terra e ficar pagando um negocinho pra mim e também participar das guerras no meu lugar? Mas vocês também podem mandar escravo pra lá, que eu não tô nem aí não. Aí as pessoas diziam: bom negócio, fechado, rei. Coisa Aí boa, eles época pegavam lá, feudal. né? Eles pegavam lá o pedaço de terra e eram chamados de senhores feudais. Só que aconteceu um evento. Os burgueses, aqueles caras papudos que chegaram no rei e disseram: aí, mané, você quer saber um jeito novo de ganhar dinheiro? Arrasta pra cima. Aí o rei disse: pô, bora. Aí chegou lá e aconteceu a primeira transição pro capitalismo. Porra, que transição que foi libertadora, assim, pra muita gente, viu? Muita gente É que, isso que vinha mesmo. os pobres camponeses. Alguns, não tô falando de todos, mas alguns, um grupo seleto de alguns, se tornaram burgueses por causa dessas dominações de terras que eles tinham agora. E a produção deles que começou a aumentar, porra, muito. É verdade. A única coisa que tava de errado mesmo, muito errado, era o negócio dos escravos. É, exatamente. Que também foi Por uma causa época que muito conturbada assim no planeta Terra e tipo, principalmente aqui no Brasil, que até pouco tempo atrás ainda tinha muito caso de gente sendo escravizada e tudo mais, e é um bagulho mó o errado. parceiro teve ainda lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, creio eu, encontraram uma mulher, uma velhinha, que foi escravizada por 34 anos, eu acho. Não sei. Porra, mano, mó bagulho, sei lá, doido. O ser humano, entre aspas, evoluiu, mas tem alguns certos seres humanos que parece que tem todos os neurônios a menos, sabe? É complicado, é complicado. Mas com a revolução que teve, tá ligado? A revolução industrial, aí foi como se fosse um tapa na cara de todo mundo dizendo: olha, você tem um negócio que faz o povo trabalhar. Ou seja, você vai pagar o povo e eles vão fazer lucro para você. Ou seja, eles vendiam o tempo a troco de dinheiro. E o tempo que eles vendiam, eles faziam muita coisa, só que eles ganhavam muito pouco. No caso, Ainda eles. era trabalho escravo. É, mas tem até hoje, tá ligado? Então, por Exato, causa mas que. tipo, era uma mão de obra remunerada, só que você passava 12 horas numa fábrica ou mais. Acho que eram 18 horas. E eram menos horas para mulheres e para crianças, que até criança trabalhava nessa época. E tipo, para É, receber pouquíssimo no final do mês. mas pelo menos em alguns países mudou. Pena que na China e nesses países mais fechados ainda não mudou, né? Não, mas tipo, a moeda deles também vale. Querendo ou não, a moeda deles vale menos, não sei por quê, mas eu acho que é por causa da economia mundial em si, mas vale bem menos a. Mão de obra barata, tá ligado? É exatamente. E passamos É. agora para a era contemporânea, que é onde estamos. Era contemporânea. Ah, pode ir, eu fico com o psicológico abalado.
E uma das coisas mais incríveis do nosso contemporaneismo, se é assim que eu posso ter a liberdade para poder falar, é aquela música lá que Sim. a galera falou que era uma das obras da era contemporânea. Você lembra? 2012, Beijinho no Ombro. Ah, não. Porra, Beijinho no Ombro foi uma das músicas que mais tocaram em 2012. Nossa, 2012, E foi aonde a gente 2013. alcançou o topo da nossa evolução, né? O ápice. Não passa disso. Agora é só decadência. Bom, e para acabar com essa falação de bosta, a gente vai chegar aonde? No apocalipse. Tchan, tchuriru, tururum, tururum, música tensa. Bom, segundo muita gente aí que está analisando nossos tempos atuais de pandemia, este é o começo do apocalipse. Várias pessoas, vários estudiosos disseram: o mundo vai acabar em 2012. Nossa, isso aí. Pô, não, não. Eles falaram, mas era pra gente só se ligar em 2021. Que é a Ah, inversão claro, né? de Porque 12. também teve em 2018. Não, mas isso aí não valeu. Não vi no Voga. É verdade, né? Foi mal aí. Esqueci disso. Aí beleza, agora o apocalipse de 2021, Coronavirus. O Cogongavigos. Com certeza isso foi uma invenção do governo. Exatamente, foi uma invenção do governo chinês para poder dominar o mundo. É verdade, pô, eu tava lá. Eu vi. Eu era um morcego. Bem, o que eu posso dizer aqui? É simplesmente dizer que isso foi invenção do governo, cara. E é totalmente comprovado, mano. Eu tô dizendo, então, Ah, o selo de governo chinês verificação. ele sempre bota essas coisas pra cima da gente. Ele sempre fazendo É as verdade. coisas de má qualidade, as coisas chinesinhas. Ui, ai, ai, ai. Tirando a Xiaomi, que é uma marca ótima. Mas antes de a gente falar do apocalipse, o que você faria para tentar impedir o coronavírus? Porra, primeiramente eu comeria só animal que não pudesse passar doença, né? Começando só por assim, bovinos, e aves como galinha e só. E pronto? Nada de carne de morcego, nada de carne de cachorro, nada de carne de gato, É, nada de escorpião, nada de aranha, nada de barata. Só coisa saudável. mas tipo, isso aí seria então seu plano para acabar com o corona. Não, pra não ter nem começado. Nossa, o maluco Eu já seria transcendeu. prevenido. Eu não ia nem começar o corona, porque se você não come morcego, como é que você vai contrair o corona se você não tem uma sopinha de morcego pra tomar? A única sopa que tem não é nem sopa, é canja de galinha. Ô, louco, parabéns, mano. Na moral, Deus, você transcendeu É, agora, eu pô. sei. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tudo bem, pô, tudo bem. Pode, quer assumir a presidência? Adoraria. Então, ó, vocês aí já souberam que o Diomedes já extinguiu o coronavírus do planeta, Ah, mas jamais ele infelizmente, existiria. né? Mas infelizmente tudo acaba e o mundo vai acabar. O que é que vai acontecer, Diomedes? O apocalipse. Dan, dan, dan. E como seria esse apocalipse aí? Como que você acha que vai ser? Maluco, eu acho que o mundo vai. Na verdade, é a galera que vai ser. A galera não, porra. A espécie humana vai ser extinta por falta de recursos. Hum, mas somente pela falta de recursos? Exato, porque se não tiver recurso para poder sobreviver e também não tiver recurso para poder criar os animais, como é que o ser humano vai poder se alimentar e conseguir sobreviver num mundo onde não tem como se manter? Não tem como manter nenhum ser vivo. E também a falta de material que eu tô falando é a falta também de oxigênio, né? Porque, porra, a poluição aí tá triste. Vamos produzir oxigênio, galera. Vamos produzir CO2, que é oxigênio, galerinha. Parem de respirar imediatamente. Parem de respirar, o oxigênio tem que vir logo para o planeta Terra. No caso, isso aí, beleza, pô. Tipo, a população vai crescer, 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 e a comida vai diminuir, diminuir, diminuir. E vai acabar que todo mundo vai morrer, morrer, morrer. Certo? Exatamente. Rapaz, mas eu não acho que isso aconteceria desse jeito. Então, Ó, como é que você acha que aconteceria? os países mais desenvolvidos iam ficar meio que numa guerra, tipo, aí, mané, eu tenho mais coisa. Aí o outro ia dizer, porra, mané, eu tenho mais, então. Aí Tipo eles iam a ficar, Terceira tipo, Guerra Mundial? é como se fosse uma terceira guerra mundial, tá ligado? Só que não com armas, mas sim com desenvolvimento. Mais do que já tá tendo, tá ligado?
Ah, sim, sim, sim. Aí eles iam gastar tanto recurso que não ia sobrar nada. Vários países iam falir. A comida também, por causa da grande população que haveria na Terra, iria chegar a um ponto de estar quase acabando. E os países entrariam em guerra armada para tentar capturar recursos para o país prosperar um pouco mais. Mas eu acho que antes que eles pudessem entrar em guerra, a superlotação do mundo, que eu acho que isso aí vai ser um dos fatores mais importantes para poder o ser humano ser extinto. Tipo, vai estar tão superlotado o planeta Terra que não vão ter recursos para poder manter todas essas pessoas, todos os animais, tudo, sabe? Aí não vai ter como desenvolver um país se não tiver pessoas sobrevivendo. É complicado, é complicado. Mas a gente ainda não chegou lá, não. Não tava não lá. Lá eu não Alô? tava não ainda, só vou estar lá amanhã. Então, ó, a gente já deu aqui nossas lindas teorias, e com certeza muito verdadeiras, E as sobre como vai nossas ser o opiniões, que fim são do as mundo. verdadeiras de como o mundo vai acabar. Aí tem uns cientistazinhos aí que ficam dizendo que o mundo vai ser explodido pelo Sol. Mas o sol, pá, ele nem tá quente. Meu Deus, tá lá em cima, como é que o mundo vai explodir? É, Como é que o mundo vai cabeça. explodir se o sol não tá nem perto? Esses cientistas, viu? Ah, e se ficar de noite aí, ô Deus? E se ficar de noite, não vai acontecer nada com nós não, ó. Eita, é os cabos, Ah, viu? o cientista tá biruta. Estão ficando é doido, é? Estão ficando doido. É muito cálculo na cabeça. Fica assim, doido. Então, Aí é tem por isso que eu não também. quero ser cientista, eu quero ser youtubers. Youtubers. Aí tem também o que tá escrito na Bíblia, que tá dizendo que a partir do som da trombeta, tá ligado? Que vai ser tocada, Hum. vai começar o Apocalipse. Que aí vai Ah, vir os sete tá. cavaleiros de Apocalipse e depois vai descer Jesus. Aí tipo, tum turum, aí eles começam, pocotó, 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 pocotó nos cavalos dele. Aí Jesus, ia Pocotó, lá, ó, pocotó, acabou o tempo de vocês, infelizmente, mas depois vai ter mais, depois vai ter mais. Aí, tipo, vai ser assim, tá ligado? Bom, vamos esperar pra ver. É, só tem como ver se a gente esperar pra poder ver. Mas eu acho que até lá a gente já não vai estar mais vivo pra ver. Ou será que não? Ou será que não? É verdade, tem esse porém, né? Aí, João, você não acha que seria muito melhor a gente falar de Apocalipse de uma forma mais aprofundada em outro Brisa Noturna? Pô, seria bem da hora, e com certeza essa frase não foi formulada. Jamais, jamais. Jamais, jamais.